que é importante que cada homem assuma seu papel, cada pai assuma a sua posição, o seu lugar. Vamos falar então sobre direito sucessório. Por que é importante pensar sobre isso agora, em vida? As pessoas, eu não sei o que ocorre, têm receio de falar de morte, têm receio de falar do pós-morte, imaginam muitas vezes que são eternas. Seja mais cedo ou mais tarde, Sim. o importante é que estejamos preparadas para quem fica, Sim. para uma esposa, para um filho. O direito sucessório, ele é muito benéfico para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, mas pouco utilizado. O seguro de vida. Um seguro de vida é um instrumento para se planejar no pós-morte, testamento, holdings familiares, previdências privadas. O pessoal lá brigando por causa do testamento do avô que fez e registrou e tal. É possível diferenciar testamento de doação em vida? Que diferenças tem? Doação em vida e testamentárias, a principal diferença é a questão tributária. Todo patrimônio que o falecido tem, ele passa a ser chamado de espólio. Então, a partir desse conjunto de bens, é que vai ter que pagar. Já o testamento, ele é uma tradução muito simples, Marcelo, de testamento, é a destinação em vida de um patrimônio cujo efeito ocorrerá no pós-morte. Trabalhado com direito sucessório há pelo menos 20 anos, né? E nós temos presenciado famílias rachadas, irmãos que não se falam, não se conversam por bobagem, né? Por herança. E a herança corruptível que termina, que acaba, e as famílias ficam destruídas, e vou te falar, por falta de um planejamento sucessório. Começando mais um Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Isto por meio de temas relevantes, que é para abençoar a tua vida, que é para abençoar a tua família. Hoje tenho grata satisfação de receber dois homens de Deus, legendários, que são advogados. E que satisfação tenho aqui receber meu querido irmão, Rodrigo Sejanoski. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Também aqui recebo o Dr. José Antônio Matos, mais conhecido, é evidente, como Matos, conhecido de toda a nossa tropa, né? Que bênção é ter você aqui mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, Marcelo, e que Deus abençoe você, a sua vida e o seu ministério. Amém. Eu já os conheço de algum tempo, e como é legal poder ver, sendo os senhores, vou dizer assim, doutores, sendo os senhores tão relevantes e importantes nas áreas que vocês atuam, e ver que vocês estão sempre servindo entre os legendários. Já ouvi várias vezes também trabalhando no legado, né? Como é legal poder falar disso, falar de trabalho e as atribuições que muitas vezes nós temos, assumimos e somos bênção para a vida de outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, algumas provocações faremos, né? A gente tem falado sobre as responsabilidades do homem, que é importante que cada homem assuma seu papel, cada pai assuma a sua posição, o seu lugar, para deixar um legado, considerando sim os valores morais, mas também para que na sua ausência a família não pereça, não passe tantas dificuldades como em alguns casos. Talvez nossa audiência pelo menos conheça alguém que já passou por situações de, na ausência de um pai, na ausência de um familiar, passou dificuldade em relação a inventário, em relação ao que fazer agora daqui para frente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar então sobre direito sucessório. Doutor Rodrigo, quero começar. Pode fazer uma explanação para a gente sobre o que é o direito sucessório e o que eventualmente a gente pode já pensar em... Por que é importante pensar sobre isso agora, em vida? Muito bem, a gente tem conversado bastante sobre sucessões, né, no dia a dia, na prática, e é um tema muitas vezes tabu até, Marcelo, porque as pessoas, eu não sei o que ocorre, têm receio de falar de morte, têm receio de falar do pós-morte, e imaginam muitas vezes que são eternas, né? Mas um dia Jesus volta pra gente, para uns mais cedo,
para outros mais tarde. É claro que a gente quer que demore bastante, né? Mas mais cedo ou mais tarde, quem sabe ouvir-se-á um grito. 45! E aí? O importante, seja mais cedo ou mais tarde, Sim, o importante é que estejamos preparados. E mais do que estarmos preparados, é importante deixarmos as nossas questões pessoais preparadas para quem fica, sim. para uma esposa, para um filho, para um familiar, dar continuidade de uma maneira tranquila e clara, depois que a gente partir. Então, respondendo sua pergunta, o direito sucessório, ele é um ramo do direito que vem justamente para tratar destas questões do pós-morte. Mas essas questões do pós-morte são resolvidas em vida. A gente precisa preparar esse caminho, esses documentos, essas questões enquanto estivermos saudáveis e com vida. Então, de uma maneira geral, o direito sucessório, ele é muito benéfico para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, mas pouco utilizado. Culturalmente no Brasil, nós não temos esse hábito de deixarmos as questões bancárias, financeiras, patrimoniais preparadas para quem fica. De início eu até comentei, né, que alguém que pode já ter passado por isso está passando ou conhece alguém em que se não sabe como é que estava a situação bancária, imóveis se não foram devidamente transferidos, quem sabe em dívida ativa, uma série de situações que poderia ter sido resolvido antes, em vida. Correto. Então a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa conversar sobre esse tema abertamente e orientar quem está conosco aí nos assistindo. Sim, é bem importante isso. Tem aqui o nosso queridão Matos também, Dr. Matos, que também milita nessa área, né? Sim, eu tenho atuado nesta área, mas mais no direito do trabalho e hoje eu estou no comercial do escritório. Maravilha, perfeito. Bom, sobre ainda a questão do direito sucessório aqui, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, sobre os instrumentos. Eu pensei a gente fazer aqui em 2 blocos. Joia. Pensar em enquanto vivo. E a gente espera que permaneça assim por muitos anos. Sim. Mas um segundo momento, depois em que os titulares se tornam decujos. Correto. Então, assim, momento em vida e depois o pós-morte. Perfeito. Mas queria lhe perguntar sobre os instrumentos relacionados ao direito sucessório, Sim. para fins de resolver essas questões ou pelo menos fazer um planejamento Perfeito. sucessório. Nós temos no Brasil, Marcelo, diversas formas de nos planejarmos nas questões sucessórias, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, um seguro de vida. Um seguro de vida é um instrumento para se planejar no pós-morte. Testamento é outra forma pouco utilizada, mas de grande valia. Holdings familiares, que são formas de empresas para quem tem patrimônio imobiliário, para trabalhar planejamento sucessório, enfim, previdências privadas e questões menos complexas, como, por exemplo, a gente não se dá conta, mas esses dias um legendário, nosso chefe, não vou entregá-lo, né? Mas um dos nossos chefes aí na manada, ele não tinha se dado conta que ele precisava ter uma conta bancária privativa somente dele. E ele só tinha conta com a esposa em conjunto. Conjunta. Então são instrumentos muito simples de resolução facilitada, mas que depois do falecimento complicam e deixam aos familiares numa situação travada para mexer com o dinheiro do falecido. Então, os instrumentos do planejamento sucessório são dos mais complexos aos mais tranquilos, mais fáceis. Eu lembro de algumas ocasiões, houve uma época na minha vida que eu assisti novela.
E aí a gente ouvia aquele pessoal lá brigando por causa do testamento do avô que fez e registrou e tal. E aí às vezes até parece que é só para quem tem muito patrimônio, né? Mas vocês devem estar habituados a trabalhar com várias situações, inclusive pessoas que, por não terem se planejado em vida, aí acabou complicando um pouco a situação, né? Mas ainda sobre a questão do testamento, a pergunta que faço é possível diferenciar testamento de doação em vida? Que diferenças tem esses dois instrumentos? O que é possível fazer, o que é mais adequado, o que é mais benéfico? A gente sabe que tem a questão tributária disso, que é bem importante, né? As questões de doação em vida e testamentárias, a principal diferença, que eu penso é uma diferença prática, é a questão tributária. Porque hoje o tributo de doação, ele é pesado. Então, alguns estados tributam a 8%. O Paraná tributa a 4% do bem doado, do valor do bem. Enquanto o testamento, isso antes ainda de valer a reforma tributária, A partir do ano que porque vem, né? ano que vem ainda não sofreremos os efeitos, mas a partir de 2027 os efeitos estarão aí. E aí será progressivo, né? Com valores maiores. Já o testamento, ele é uma tradução muito simples, Marcelo, de testamento, é a destinação em vida de um patrimônio cujo efeito ocorrerá no pós-morte. Então é como eu assinando um testamento e testando parte do meu patrimônio para um herdeiro ou para um terceiro, o efeito dessa doação testamentária ocorrerá somente depois do falecimento. Enquanto a doação em vida, o efeito ele é imediato, Imediato, né? inclusive os reflexos tributários, né? Correto. O que eu acho interessante aqui no testamento é observar, Marcelo, que no Brasil, por restrição legislativa, a lei não nos permite testar, doar em testamento mais do que 50% do patrimônio. Por que isso? Justamente para preservar a herança dos herdeiros necessários. Então, se eu tenho X, eu só posso herdar X menos 50%. Sim. A gente está falando aqui, aliás, para quem está chegando agora, né, pode talvez estranhar que Legendário está falando sobre tributo, sobre direito sucessório. É que nós temos trabalhado com legado. Está aqui o Matos, Dr. Matos, que trabalha bastante no legado e pode inclusive falar sobre isso, da questão dos valores morais especialmente. Mas para você que está chegando agora, a gente está falando hoje sobre direito sucessório, que é tão importante para a vida de quem está vivo, mas especialmente para a vida de quem fica na nossa ausência, né? A gente espera que demore bastante. Demore muitos anos, que a gente viva muitos anos. É pelo que eu tenho orado, né? Vida longa, saudável e próspera. Mas um dia vai chegar. Mas, Matos, conta pra gente aí sobre tua experiência no legado. A gente já vai voltar a falar sobre o direito sucessório em si, né? Que tem ali a relação do legado, né? Altamente. Mas é especial pela questão do legado, especialmente quanto aos valores morais. A minha experiência no legado foi sensacional, assim como todo o Legendário. É um trabalho muito bacana de pais e filhos, em que os filhos ficam mais íntimos do pai. E é nesse momento que o pai reforça todos os valores que ele tem e que passa para os filhos. Então, Marcelo, foi sensacional, uma experiência única. Sempre que eu falo para algum amigo que ainda não é legendário, eu falo, entre nos legendários e depois faça com seu filho. É a oportunidade que você tem para instruí-lo. Então é uma experiência muito bacana, porque é um momento que o pai pode reforçar os valores para os filhos, porque é na intimidade que ele vai transmitir esses valores. Que especial, você comentou uma coisa que eu acho que é bem legal e é justamente o que a gente vê acontecendo, né? Também já estive lá algumas vezes e como é gostoso, isso é bem perceptível isso, a questão da aproximação, da conexão de pai e filho. E a gente pede a Deus que seja assim em todas as casas, em todos os lares. Mas infelizmente a gente sabe que em algumas casas não funciona desse jeito. E aí quando é que isso vem à tona? Quando entra na... Adolescência? Não, quando
Quando então entra o direito sucessório. Falecimento. Quando há o falecimento, mas quando o direito sucessório entra na pauta da família, aí então a gente vai perceber que não era tão próximo assim, aí começam, infelizmente, as brigas e aqueles que se sentiam injustiçados. Nós temos presenciado ao longo dos anos, Marcelo, a gente tem trabalhado aí com direito sucessório há pelo menos 20 anos, né? E nós temos presenciado famílias rachadas, irmãos que não se falam, não se conversam por bobagem, né? Por herança. E a herança corruptível que termina, que acaba, e as famílias ficam destruídas. E vou te falar, por falta de um planejamento sucessório, por falta do pai, que é o sacerdote do lar, não ter deixado a vida certa e se programado, se planejado para o pós-morte. E como isso é sério, né? Eu digo porque vez ou outra acontece de alguém próximo contar exatamente essa situação. Sim. Às vezes se sente injustiçado porque era alguém que estava muito próximo e teve despesa, e os outros filhos que não participaram tanto do cuidado de pai e de mãe. Sim. E aí descobre-se então, na hora de abrir o inventário da partilha, então que se descobre que as coisas não estavam como deveriam estar. Correto. Então, com a importância, comentou aqui sobre o sacerdote, né? Correto. O sacerdote da casa que compreende a importância disso para que a família não se abale nesse quesito, certo, né? Vai sim sentir a dor da perda, certo, mas essa relação do direito processual, o direito sucessório, estará de alguma forma amparada, presente, né? Sim. Isso. Mas deixa eu te perguntar a questão ainda sobre o direito sucessório no seguinte sentido. É recomendável, é cabível para todo mundo fazer um testamento ou é só coisa de filme, coisa de novela isso aí? Marcelo, o testamento, ele é recomendável a todos, sim. O custo em cartório é um custo baixo, né? O custo-benefício é baixo, o benefício é muito grande, mas o testamento em si, a função dele é destinar patrimônio para alguém que não seja herdeiro necessário. Essa é a principal função. Que estaria dentro dos 50% correto, disponível. Correto. Então existem muitas situações, e a maioria delas, que o dono do recurso, o titular do recurso, que passará a ser o falecido, em muitas situações ele quer destinar para os próprios herdeiros necessários. E aí, regra geral, não haveria necessidade de um testamento. A necessidade é deixar muito claro dentro de casa o que tem. São coisas tão básicas. O patrimônio que possui, a movimentação financeira, as dívidas que possui. As dívidas é uma questão muito séria. Olha, as dívidas fazem parte do inventário. Sim. Porque não há divisão de herança até o limite das dívidas. Sim. Ou seja, primeiro pagam-se as dívidas do falecido e, se sobrar recurso e patrimônio, ocorre distribuição de herança. Então as pessoas, às vezes, elas não se dão conta disso e elas precisam ter um diálogo muito franco em casa. Porque a gente pode falecer a qualquer momento e de forma repentina. E também a gente tem acompanhado famílias e famílias cuja esposa ou cujo esposo são repentinamente surpreendidos com dívidas sem o conhecimento prévio. E a situação para se resolver fica muito mais difícil. Você comentou sobre a questão de ter tudo documentado, né? Aquelas ações, Matos, aquelas ações que você tem lá da Apple, da Tesla, aqueles milhões que você tem guardado, tua família tem que saber, Matos. Não pode, tem que deixar bem claro. Tô brincando, é claro. Isso está tudo declarado no imposto de renda. Marcelo, mas eu vou confessar algo em público aqui. Ai. Tem um ditado que diz que em casa de ferreiro Ai, meu Deus, o espeto é de pau. Eu preciso confessar porque a minha esposa vai assistir esse programa. Ai. E eu vou confessar que, olha... Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém. Eu vou te falar
que de uma maneira formal, somente esse ano que eu parei, dispus tempo para levantar patrimônio, dívida, conta bancária, aplicações e deixei tudo certinho em casa. Somente esse ano. Depois de anos e Depois de anos, alguns anos. as coisas foram acontecendo e a gente vai comentando em casa e a gente vai levando um documento, outro. Mas quando se depara, falta muita coisa, Sim. né? Questões de seguro, beneficiário de seguro e etc, etc. Então, eu vou te dizer assim, meu irmão, que hoje eu estou preparado documentalmente, né, para dar mais um passo. Amém. Mas que demore bastante, que Deus te abençoe. Amém, Aqui, assim a oração que seja. fiz por mim, né? Vida longa, saudável É e isso próspera para você, também para o Isso Matos, aí. né? Mas Samuel ainda precisa ir pro legado ainda, né? sim, vai ser benção, tenho certeza. Mas assim, já que você puxou a fila, eu preciso também fazer uma confissão aqui. Grande parte, a maior parte de tudo, todo esse contexto, minha esposa sabe. Sim. A dona Silviane sabe de tudo que eu tenho, né? Tudo que o que faço, né? Como bem disse aqui o Dr. Matos, né? Tá tudo no imposto de renda. Mas há algumas questões que realmente não estão documentadas de forma acessível. É. Então, assim, É. na minha ausência, e volto a dizer, espero que demore, talvez minha esposa tivesse um pouco de dificuldade para identificar, localizar, teria que ir atrás de situações do trabalho, mas em geral está tudo documentado, Muito mas bem. vamos corrigir em breve. Não vou dizer já agora, senão eu estaria mentindo, porque agora eu não consigo, mas em breve assim o faremos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou sobre deixar tudo documentado, né? É mais comum, e em que pese ser mais comum voltado para o contexto militar, pasta da viúva. Que negócio é esse? Esse nome aí é esquisito, né? Muito! Mas é bem comum entre os militares, Ele né? é um termo muito comum no mundo militar, né? Porque a atividade de risco do militar, ele sai para uma missão e ele não sabe se volta, né? Principalmente em alguns batalhões, em algumas missões. Então, o militar, ele tem por regra e por dever deixar tudo organizado em casa, como se ele não voltasse mais da missão. E essa pasta contendo essa documentação pessoal, bancária, patrimonial, dívidas, tem esse nome esquisito, a pasta da viúva, mas faz sentido. Por quê? Porque são documentos que serão utilizados pela viúva, né? O cara faleceu e daí deixa uma bomba no colo, perdoe a expressão, é isso que a gente tem observado no dia a dia, deixa uma bomba no colo da esposa. Então, eu confesso, foi isso que eu confessei, a pasta da viúva lá de casa, né, está preparada. Esse ano somente. Mas lá estão todas as anotações necessárias, patrimônio bem claro, como disse aqui o Matos, a declaração do imposto de renda atualizada e as dívidas atualizadas, né? Graças a Deus são poucas, né? Então esse termo ele é muito utilizado no mundo militar e nós temos um tabu com isso. Quando a gente conversa com empresários e a gente vai fazer um planejamento sucessório, a gente pergunta, escuta, aí dentro da tua casa, quando você falecer, quem vai tomar conta? Quem vai dar início a um inventário? Quem vai pagar as dívidas? Com que patrimônio você reservou para pagar as suas dívidas? E assim a gente vai investigando a vida da pessoa. E quando a gente percebe grandes empresários, inclusive bem-sucedidos, não abrem nada dentro de casa e depois a gente, infelizmente, acaba acompanhando o falecimento da pessoa e a gente, na qualidade de advogado, acaba tendo mais conhecimento do que fazer do que a própria família, né? A gente fala viúva, mas isso se estende aos filhos também, Sim. né? Aliás, essa conversa eu acho que é muito importante. Eu quero chamar a atenção de nossa audiência. Se você tem a sua pastinha toda documentada, comenta aqui. Comenta aqui e diz, eu tenho, tá tudo documentado. Eu já confessei meu pecado aqui dizendo que não está 100%. Lembrei de uma previdência complementar que a minha esposa teria dificuldade de descobri-la
porque está vinculado ao meu trabalho. Mas imagino que lá no meu trabalho teria uma pastinha dizendo, ó, aqui está todo todas as informações relativas ao seu marido, né? Correto. Mas é interessante para que a nossa audiência comente, coloque aqui se tem ou se não tem, todo documentado, né? A pastinha. Mas pensando agora... Perdoe te interromper, mas eu vou chutar aqui um percentual, hein? Vai ser baixo, hein? Baixo? É um percentual baixo. A gente tem constatado isso ao longo da atividade jurídica. Matos, pelo que você tem visto aí também, essa situação de deixar tudo preparado, tudo documentado, tem um termo que é bastante interessante, que parece que é meio comum e bastante utilizado hoje, que é a holding familiar, não tem? Sim. Sim. Tem uma situação assim? Sim. Essa é uma forma de planejamento sucessório muito interessante, porque você em vida já pode definir, deixar claro aquilo que você quer transmitir, é uma forma de você organizar aí o seu patrimônio. Mas é como se criasse uma empresa? É isso? Mais ou menos isso? A holding é uma criação de uma empresa, um CNPJ específico, para trazer patrimônio que é de uma pessoa física, transferi-lo para a pessoa jurídica, e a grande questão da holding é essa transferência do patrimônio aos filhos, porque traz-se os herdeiros como sócios da holding em linhas gerais, sem o recolhimento dos tributos do inventário. Então, quando falecer aquele que era o proprietário do patrimônio, que foi transferido para a holding, já não haverá bens a inventariar e já não haverá tributos a pagar a título de ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes. Causa-mortes e doações, né? Isso, então a gente tem utilizado bastante a holding como um instrumento do planejamento sucessório. Interessante que nessa situação aí nós temos dois planejamentos, pelo que me parece. O planejamento tributário e o sucessório, né? Isso, num único instrumento. Num único instrumento. Interessante. Sim. E pagando menos tributos. Menos tributos, certo. Bom, voltemos ainda a falar sobre questão de herança. Tem um termo jurídico que eu não sei se todo mundo conhece, a herança legítima. Legítima, e gostaria de pedir a sua explanação sobre quem são os herdeiros, que tem outra situação delicada aí, né? Quem são os herdeiros necessários? Muito bem. A herança legítima nada mais é do que aqueles 50% do patrimônio que é obrigatório que seja transmitido aos herdeiros necessários. Então, a herança legítima é aquela parcela patrimonial que não pode ser objeto de testamento. Então, se eu tenho esse microfone e essa caneca, a herança legítima é um desses dois, e o outro pode ser utilizado para testamento, em linhas gerais. Sim, claro. A herança legítima ela é uma garantia para os herdeiros de que, havendo patrimônio do falecido, eles receberão algo. E quando a gente fala de herdeiros necessários, são aqueles que a legislação, que é o Código Civil brasileiro, a legislação específica define na linha sucessória. É um rol taxativo. É um rol taxativo. Então, linhas gerais também são filhos, são descendentes, né? São ascendentes. Então, na falta dos descendentes, vêm os ascendentes, os pais. Em linhas gerais, eles são os herdeiros necessários. E aí, Marcelo, é importante deixar claro, não importa se é filho bilateral, ou seja, do pai e da mãe, ou se é filho unilateral, não importa. Havendo o registro de filiação, ele vai concorrer com os demais herdeiros. É claro que se for um filho unilateral, ele vai herdar a metade do filho bilateral. É um assunto muito complexo. Sim. Eu estou falando assim em linhas gerais. São questões normalmente discutidas nos tribunais, né? E há quem levante também a situação dos adotados. E veja, é filho, está registrado, é filho. Adotivo nem se discute mais, é filho. Sim. Né? Filho adotivo tem o mesmo direito do filho biológico. Sim. Então, e inclusive outras questões. Tem filhos que buscam esse reconhecimento, inclusive de paternidade, depois do falecimento do pai. E isso é absolutamente normal.
corriqueiro e ele vai participar da herança sim. Perfeito. Bom, sobre essa questão, a gente está na segunda fase, né? Lá no início a gente falou sobre enquanto vivo, Sim. aqui é depois de ter passado dessa para a eternidade, né? Mas quais são os erros mais comuns, assim, que às vezes o titular dos direitos ou a própria família acaba cometendo sem ter uma orientação adequada? Olha, dentro de um inventário, né, as pessoas muitas vezes elas não têm noção que uma vez falecida uma pessoa, o inventário ele torna-se obrigatório, ainda que negativo. Então, há um prazo legal hoje no Brasil, o prazo é de 60 dias pós-falecimento para que os herdeiros necessários busquem a abertura do inventário e sob pena de multa. Uma multa que o Estado, geralmente de 10 a 20% do patrimônio, Que é bastante pesado. é muito pesado. Então, esse é um erro que as famílias cometem. Elas vão protelando a abertura do inventário e não têm conhecimento de uma multa depois pesada sobre isso. Outras questões, não é nem por culpa da família, mas por falta da pasta da viúva, né? As pessoas distribuem patrimônio em inventário, partilha, seja em cartório, seja em juízo, e logo depois aparecem credores e dívidas, porque não tinha a bendita da pasta da viúva. E aí esses credores buscam a anulação do inventário para receber o crédito cuja dívida era do falecido. Isso também é muito comum. E bastante triste no contexto das famílias isso. Muito. Queria te perguntar também sobre a questão do regime de casamento, se tem algum reflexo em relação à herança. Muita. Nós temos alguns regimes de casamento no Brasil, né? Em linhas gerais, 5 regimes, mas os mais conhecidos, né? Comunhão universal, separação total de bens e comunhão parcial de bens, né? O nosso regime legal hoje é a comunhão parcial, né? No passado era a comunhão universal, né? Hoje não mais, mas conforme o regime de casamento, o cônjuge, seja o esposo ou a esposa, eles participam como meeiros. Então, eles recebem metade da herança de forma automática e a outra metade aqui é dividida aos herdeiros. E conforme o regime de casamento, o cônjuge não é meeiro. Ele acaba concorrendo com os demais herdeiros em parcelas iguais. Então, o direito sucessório e de família, ele tem muitos detalhezinhos e conforme o detalhezinho, muda tudo. Sem falar da tal da união estável, né? Muitos vivem em união estável, não se dão conta, e depois do falecimento é que o convivente vai buscar esse reconhecimento legal para participar de herança e concorrer com herdeiros necessários. Veja só, enquanto o doutor está aqui falando, eu estou aqui pensando quão rico, sim, é esse conhecimento está sendo compartilhado, mas quão delicada será a situação daquele que não conhece todo esse contexto, né? Sim. Então, por isso que é importante deixar tudo documentadinho, tudo certinho, para evitar complicações posteriores, né? Mas sobre inventário, isso bastante... a gente sempre ouve algum amigo e familiar, às vezes, passando por dificuldade, por apuro, por não ter feito, né? Não ter feito de maneira adequada. Mas sobre inventário, ele é sempre judicial? Tem extrajudicial? Como é que funciona essa... De uns anos para cá, a legislação brasileira passou a permitir, cumpridos alguns requisitos, passou a permitir que seja aberto inventário em tabelionato, direto, sem a intervenção judicial. Qual a importância disso? É mais rápido e mais barato. Por quê? Porque o trâmite no judiciário ele é custoso e ele é lento. Haja visto o volume de processos da justiça. Sim. E uma série de outras questões. Então, linhas gerais, sendo os filhos maiores, linhas gerais,
e os herdeiros estando de acordo em relação à partilha, hoje, em uma semana, abre-se e se encerra um inventário, com pagamentos de impostos e tudo resolvido. Se todos estiverem de acordo, né? Se todos estiverem de acordo. Então, foi um grande avanço que nós tivemos. Inclusive, algo muito recente, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, passou a permitir inventários em cartório, mesmo havendo filhos menores, herdeiros menores, determinando a intervenção do Ministério Público em tabelionato. Isso tem sido um avanço muito grande, tem facilitado bastante. É que eu imagino aquela situação de toda a família se reúne depois, né? Para fins de levantar recursos, inclusive por conta dos tributos, né? Então, às vezes, há um interesse em alienar alguns dos bens justamente para custear isso, né? Sim. Mas a outra pergunta que faço é em relação à venda desses de eventuais bens antes de encerrar o inventário. Se possível ou não, se o espólio teria essa possibilidade. É possível, sim, muitas vezes necessário, principalmente, Marcelo, de bens perecíveis. O falecido veículos, por exemplo, ele deixa veículos e o inventário às vezes ele se arrasta por falta de acordo entre os herdeiros na partilha. E o veículo vai se degradando se não tiver uso. Um exemplo só, é possível pedir autorização judicial, aí por uma medida chamada de alvará judicial, demonstrando a necessidade, e a justiça permite a venda antecipada com a destinação do recurso, né? O certo é que o recurso ele tem uma destinação específica, seja para recolhimento de impostos, de forma antecipada, seja para não deteriorar o bem, e aí tem uma destinação. Sim, sim, sim. Bem, eu sei que vocês trabalham bastante com os tributos, né? Aliás, vocês são sócios da Matos e Seja Nosso, que é advocacia empresarial e tributária. Então, o que eu queria perguntar é também sobre o tributo. Quem paga essa conta? Quem paga a conta na hora de pagar o inventário, pagar o ITCMD, pagar as custas de cartório? Como é que funciona isso, Matos? É o espólio, todo o patrimônio que o falecido tem, ele passa a ser chamado de espólio. Então, a partir desse conjunto de bens é que vai ter que pagar. Se estiver todo imobilizado, aí entra o que o Rodrigo falou, é a possibilidade de juiz liberar a venda antecipada de algum bem para poder custear essas despesas. Mas é a família, né? A família que vai administrar esse espólio e pagar. O importante aqui é deixar claro que não há partilha de bens no inventário sem que os tributos estejam todos quitados. Por isso que é importante evitar surpresas, né? E pensar que perdeu o prazo dos 60 dias, não é? 60 dias. Tem quantos por cento? É 10 ou 20? Geralmente de 10 a 20. Então, imagine que surpresa difícil de receber. Como é complicado isso, né? Mas deixa eu perguntar mais uma situação aqui. Imagine que a família preferiu não se preocupar com isso, teve a oportunidade de assistir nosso episódio aqui falando sobre direito sucessório e resolveu, vou pagar para ver. O que acontece se não fizer nada disso, se não se preocupar em fazer o inventário? O grande prejuízo é patrimonial. Então, o custo é altíssimo, né? A partir com a reforma tributária, maior ainda, progressivo. Esse é um dos grandes efeitos. E o outro grande efeito é emocional. A gente observa que famílias que não se planejam na área de sucessão, elas sofrem ao longo do tempo, porque cada herdeiro tem um pensamento, cada herdeiro tem a sua família, e nunca há consenso. O consenso ele existe até o falecimento. Depois do falecimento do titular, do patrimônio, meu irmão, a gente vê cada coisa. O ser humano, ele tem as suas raízes, desde Adão, ele tem as suas raízes do mal. E o dinheiro, quando a gente fala de recurso, o dinheiro ele tem causado algumas questões drásticas, familiares. A Bíblia já recomenda, né? Faz essa menção de que
O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, Sim. mas o amor ao amor dinheiro ao é a dinheiro. raiz de todos os males, né? Então, o grande segredo é se planejar, Sim. é fazer a pasta da viúva, é que o titular do patrimônio já faça a transferência aos herdeiros em vida, utilizando esses instrumentos do planejamento sucessório, porque não tem nada mais feliz e prático do que um inventário negativo. Abre-se num dia e se encerra no mesmo dia, em cartório. Sim, sim, sim. Bem, a gente está falando sobre a questão de algumas famílias que enfrentam, né? Eu estou procurando educar minhas filhas, criá-las, e quero chegar nesse nível de que, na minha ausência, elas possam dizer, pode ficar, eu nem gosto de Porsche mesmo. Ou a outra dizendo, não, então eu quero ficar com a cobertura. Pode ficar desde que você me permita, de tempos em tempos, vir aqui e ver essa vista para o mar, lá para a Praia das Laranjeiras, que fica em Balneário Camboriú. Eu queria que chegasse nesse ponto, assim, sabe? De que cada filho pudesse pensar, poxa, vamos fazer o que é justo, o que é certo. E, por vezes, sempre tem aquele que se sente injustiçado, aquele que trabalhou mais, aquele que... E aí a questão de converte-se a sensação, né? De ser mais amado ou menos amado, mais visitado, menos visitado, transforma-se em valores reais. Essa questão, Marcelo, ela é bastante utilizada para o testamento. Então, o pai, a mãe, quando eles olham para um herdeiro e no fim de vida, geralmente, percebem que um dos herdeiros se dedica mais no cuidado, na atenção, muitos deixam a sua vida pessoal para atender o pai, a mãe em hospital, situações de saúde ou já de idade avançada. O testamento ele é um instrumento legal para isso, porque pode então o testador destinar até metade do seu patrimônio para esse herdeiro do qual ele tem mais afinidade. Interessante, que importante isso. Agora uma pergunta, a gente está caminhando para o final aqui, para mim está bem. sendo uma conversa muito boa e é importante saber isso, né? É quase uma consulta praticamente gratuita, né? Mas queria lhe perguntar o seguinte, é possível fazer todo esse trâmite por conta ou precisa de advogado? A figura do advogado ela é necessária e legalmente exigida tanto no inventário judicial quanto no inventário extrajudicial em tabelionato, porque a assinatura do advogado é necessária justamente para poder orientar a família. Claro que o tabelião vai trazer essa orientação, claro que o magistrado, na medida judicial, vai trazer essa orientação, mas a figura do advogado, legalmente e constitucionalmente, ela é exigida. Exigida, né? Isso aí, que maravilha. Doutor Matos, queria ouvir suas considerações finais em relação a essa nossa conversa, que para mim foi fantástica, uma satisfação enorme, mas queria ouvir suas considerações e também recomendações para quem hoje nos assistiu, para quem hoje se deu conta de que, uau, preciso preparar a documentação. Espero que demore, mas que a documentação esteja sempre pronta. Marcelo, nós um dia estaremos com Jesus. E para que isso ocorra, nós necessariamente, né, vamos falecer. Então não tem como fugir. A nossa orientação é para que faça a pasta da viúva. Deixe tudo organizado, porque não há por onde escapar. Os seus filhos vão precisar, a sua esposa vai precisar que esse seu patrimônio seja transferido. Então, procure um advogado e organize isso em vida. E quero aproveitar para agradecer pelo convite e que Deus continue te abençoando, iluminando, dando muita sabedoria para você conduzir esse programa. Amém. Amém. Agradeço. Eu que agradeço. Eu me sinto privilegiado de estar aqui diante de dois homens que são bênçãos de Deus e isso eu acho interessante, né? São homens de Deus, honrados, que têm sucesso na carreira e são cristãos, são legendários, então só tenho motivo de agradecimento. Doutor Rodrigo, gostaria de ouvir suas considerações e recomendações para a nossa audiência, por favor. A recomendação é sempre buscar o auxílio aí de um profissional de confiança, né? E que ocorra uma boa orientação. Todos partiremos em algum momento e que não deixemos uma bomba no colo da família, né? Que possamos ter essa coragem, eu digo coragem e disciplina, né?
de deixarmos um bom legado. E um bom legado também inclui as consequências depois do falecimento. E para mim foi uma honra aqui, esse bate-papo foi muito descontraído, leve, Benção. um momento muito bacana. Tô vendo o Robson aqui também, uma Dr. alegria Robson. estar aqui com vocês dois, com toda a equipe. Contem sempre conosco, nós estamos sempre à disposição. Já estamos à disposição lá no escritório já da associação, 24 horas, mas agora aqui da toda a audiência de vocês e do programa de vocês, a gente fica à sua disposição. Muito obrigado, meu irmão. Uma honra e um prazer, viu? Amém. Eu que agradeço, né? Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que amigo advogado e amigo médico, é interessante que permaneçam assim, sendo amigos, né? Porque quando a gente precisa deles, é porque alguma coisa está um pouco delicada, né? Que alegria. Para mim foi uma satisfação enorme. Hoje conversei com o Dr. Rodrigo Sejanoski, também o Dr. José Antônio Souza Matos. Normalmente é tratado só como Matos, né? Mas para mim é uma satisfação, eles que são sócios fundadores do escritório Matos e Sejanoski, Advocacia Empresarial e Tributária. Para mim é uma satisfação enorme, fico feliz da vida em recebê-los aqui e falar sobre um tema tão importante que é o direito sucessório. Bem, este foi mais um episódio do Legendários Cast, esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.